A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Restauração. Deus grandemente abençoe você, meu irmão. Deus grandemente abençoe você, minha irmã. Nosso muito obrigado por mais uma vez estar sintonizado aqui nesta emissora para juntos mais uma vez sermos abençoados através do nosso programa A Voz da Restauração. Mais uma vez, meu irmão, meu ouvinte, pela graça de Deus, estamos unidos aqui através desta emissora e também através do grande e poderoso Espírito Santo para mais uma vez aprendermos com Deus e com a sua palavra. Mais uma vez, nosso muito obrigado e que as bênçãos de Deus possam estar sobre você, sobre sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, enfim, sobre tudo que é teu. Deus grandemente abençoe e recompense a você por esse tempo, dedicado, dispensado aí para acompanhar a meditação da palavra de Deus. E mais uma vez nós estaremos meditando ainda sobre o nosso tema, como deve se educar os filhos. Nós vamos meditar nisto, como já anunciamos, que é através de pedido dos nossos ouvintes, e lembrando que você também poderá fazer o seu pedido. Você que está acompanhando a nossa programação, você que tem desejado meditar em algum texto bíblico e você gostaria de ter uma melhor compreensão e crer que Deus, através de suas orações, poderá nos ajudar para juntos ampliar o seu conhecimento, preparar a sua vida espiritual para encontrar com o Senhor Jesus, o qual nós cremos que muito em breve estará aqui para buscar o seu povo. Então, você possa fazer uso dos meios que nós fornecemos para que você então possa entrar em contato com o nosso programa. Nós temos dois endereços. Nós temos o endereço postal, como também o endereço eletrônico. Nosso endereço postal é Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente. O CEP, o código de endereço postal, é 19026090. 19026090. Este é o CEP para que você possa corresponder para com o nosso programa. O nosso endereço eletrônico é vozdarestauração@hotmail.com. vozdarestauração@hotmail.com. Lembrando que é sem o cedilha, E também sem o tio. E aí você pode enviar o seu e-mail, formular, enviar o seu pedido, e nós, com prazer, na medida do possível, estaremos atendendo a você e a sua necessidade. E se você também deseja fazer o seu contato através do telefone, você poderá fazer através do telefone móvel, que é 1897 234777. 1897 234777 é o nosso telefone para que você possa entrar em contato conosco durante a programação. Durante a programação, você pode entrar em contato conosco também por telefone e assim trazer aqui o seu pedido, Se você deseja que venhamos meditar acerca de algum tema, de algum texto bíblico, que eu tenho certeza que todos nós temos este desejo, Agora, é claro, isso dentro de termos escriturísticos, dentro de termos bíblicos, nós possamos juntos meditar em algo que não só vai edificar a você, mas também a todos aqueles que estão acompanhando a nossa programação. Prezados ouvintes, também queremos lhe comunicar que nós temos aqui em Presidente Prudente, onde residimos, e você que também está aqui nas proximidades ou mesmo a longa distância, e deseja participar de uma de nossas reuniões, o nosso templo é identificado como Tabernáculo Interdenominacional e ele está situado à Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente, Estado de São Paulo. E lembrando que nós temos 3 reuniões durante a semana, que são as quartas e as sextas. As quartas e as sextas no horário das 19h45 e aos domingos no horário das 18 horas, exceto todo o primeiro domingo do mês, que se inicia no horário das 17 horas, devido ser
o nosso culto de Santa Ceia. E lembrando também a todos os preciosos ouvintes, você que já tem estudado conosco, que já tem chegado à conclusão do batismo nas águas, invocando o nome do Senhor sobre sua vida, todos os cultos, se há candidato, nós temos, não é isto, culto batismal, para que assim possa descer você às águas e cumprir a palavra de Deus na sua vida. Prezados ouvintes, dando sequência ao nosso estudo, né? Como deve se educar os filhos, nós já temos lido aqui, vamos ler novamente o Salmo 128, não é? É um salmo curto, não é? Eu quero dizer, concernente à quantidade de versículos, é apenas de 6 versículos, e nós vamos ler aqui para então darmos início no estudo de hoje dentro desse tema. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Através deste salmo, meu irmão, meu ouvinte, nós já temos meditado em 2 oportunidades, esta sendo a terceira vez que estamos estudando dentro desse tema, como deve se educar os filhos. Nós já temos aprendido um pouco e queremos dar sequência, não é? Como nós meditamos na programação anterior, que nós devemos ser dotados da graça e da sabedoria de Deus para podermos saber como educar os nossos filhos. Você que já tem nos acompanhado, por certo, você vai lembrar que nós encerramos falando deste assunto, não é? Que o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. E que temos que ter uma boa atenção para com os filhos, para que assim então eles possam ir formando, não é? O seu ego próprio, a sua personalidade, para não ser tão influenciado por outras pessoas, mas ele sim ter a sua maneira pessoal de pensar e de entender, e um pai e uma mãe cristãos irá focalizar este ego, este eu de cada pessoa que está em formação como sendo um menino, uma criança, sobre as bases e os alicerces da palavra de Deus. Mas vamos dando sequência. Desta feita nós vamos meditar um pouquinho mais e vamos falar aqui no livro de Provérbios. Nós vamos ler nesse estudo de hoje, no livro de Provérbios, capítulo 29, do versículo 15 a 17. As Escrituras assim nos diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E aqui diz, no versículo 17, castiga o teu filho e te dará descansar, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Nós lemos Provérbios, capítulo 29, versículo 15 e 17. Sabemos, meu irmão, meu ouvinte, que sobre as novas leis, não é, da nossa Constituição, um pai e uma mãe não se pode mais executar isto que a Bíblia diz, não é? Isto que as Escrituras está dizendo. A vara e a repreensão dão sabedoria. Não só a vara, mas também a repreensão. O que seria uma repreensão? Não é trazer ao conhecimento da pessoa que aquilo que ele está fazendo é errado, não é? Não se deve ser feito. E aqui diz também sobre a vara, não é? Não se diz sobre socos, pontapés, não diz sobre chicotadas, mas diz sobre vara, não é? Que é os métodos antigos em que nossas mães, nossos pais exerciam, não é? Para então nos trazer alguma punição. Claro que se hoje fosse fazer isto com esse novo código de lei que nós temos, se alguém denunciar, esse pai e essa mãe corre o risco até de ser preso ou perder a tutela sobre esta criança, não é? Por causa do conselho tutelar e assim sucessivamente. Agora, é claro, tudo isso acontece e tem acontecido por causa dos exageros. Mas aquelas pessoas que hoje têm um bom caráter,
não é? Têm uma boa formação, eles só fazem agradecer. Eles não são revoltados, mas agradecidos aos seus pais por ter lhes repreendido duramente quando eles faziam o que era errado. E a Bíblia diz: mas o rapaz entregue a si mesmo, ele envergonha sua mãe. Se você achar que deixar o seu filho, enquanto é pequeno, fazer tudo o que lhe apraz, ele vai te trazer contentamento, ele vai te trazer alegria, pelo contrário, não é? O livro norma de todos nós, que é a Bíblia Sagrada, ele nos ensina, não é? Que pelo contrário, ele vai fazer você se envergonhar. Porque nós temos, meu irmão, meu ouvinte, que criarmos os nossos filhos, não somente para nos agradar, mas também para agradar o meio no qual ele vive. Porque às vezes tem pai e tem mãe que deixa, não é? Como diz aqui a Bíblia, entrega, não é? Essas pessoas, essas crianças a si mesmos. E não repreende a eles, não lhes ensina, não lhes castiga quando eles fazem alguma coisa que merece isto. Ele simplesmente diz que não pode, que vai ficar revoltado, que isto, que aquilo, e deixa esta criança, este menino, entregue-se a si mesmo e fazer tudo que lhe apraz. E aí, de repente, depois este pai e esta mãe quer conviver no meio da sociedade. E aí vai ter que enfrentar e sofrer a vergonha de ver uma criança respondona, mal educada, não é verdade? Sem nenhum pingo de ética. Como me referi na programação anterior, às vezes você entra num supermercado e você vê crianças pequenas que ainda tem que ser conduzido pelo pai e pela mãe. Eles fazem escândalos, fazem aquelas vociferação, não é? no corredor do supermercado ou do hipermercado, por causa de alguma coisa que quer que compre e o pai e a mãe não quer comprar ou não pode comprar, então faz aquele tremendo, aquele escândalo. E é o que a Bíblia diz, ele envergonha não só o pai, a mãe, mas também o pai. E isto é falta de correção, isto é falta de exortação, isto é falta de repreensão. E como aprendemos na programação anterior, desde pequenininho, você tem que dizer não e o seu não deve ser não. Não é um não e depois que ele faz um pouquinho de birra ou derrama algumas lágrimas, você volta, aquele não transforma em sim. Não ser. O que se você censurou, se você repreendeu e você repreendeu com segurança que aquilo é um não, aquela criança tem que entender que aquilo é um não. Porque de outra vez, quando ele ouvir você dizer não, ele vai saber que aquele não é um não, não é? Ele não vai arriscar, não é, conseguir depois deste não sim, porque ele sabe que você tomou uma decisão consciente. Você sabe que disse não porque tem que ser não. Mas como diz, castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma, não é? Agora, como funcionaria esse castigo? Fazer como faziam os antigos, que torturavam seus filhos, e por causa disto nós temos hoje a lei também operando por uma maneira extrema, não é? Que hoje não se pode mais corrigir um filho à medida que às vezes os antigos faziam. Como deveria ser esse castigar? Tirar-lhe alguns privilégios, alguns benefícios, não é verdade? Privar ele de alguma coisa, para que ele venha se conscientizar que o que ele fez é errado, não é verdade? Porque isto é o que a Bíblia diz. Castiga o teu filho e te fará descansar. Ou seja, com isto ele vai aprender que de outra vez, se ele fizer aquilo, ele vai perder alguns privilégios. Agora, é claro, isso funciona dentro do restante mais da educação. E os pais também fazendo a sua parte devida. Agora, não adianta não dar atenção para o filho, não aconselha o filho, não conversa com o filho. Como eu disse, às vezes, poderia até dizer um sim para o filho, mas por causa de uma precipitação e tanta ocupação, diz um não quando poderia dizer sim. Aí depois, através de um estado de ira, de nervoso, vai querer trazer uma repreensão para os filhos. E aí, meu irmão, meu ouvinte, é claro que não vai funcionar. Mas nós poderíamos ver algum exemplo, mediante o que diz a Bíblia, porque hoje é normal. Você sai pelas ruas, às vezes, é necessário você andar aí, quem sabe, 10 horas, 11 horas, às vezes até depois da 0 hora. Você encontra meninos aí de menor, 10 anos, 12 anos, circulando para a rua, né, de um lado para o outro, com seus amiguinhos para lá e para cá. Agora, o que é uma criança numa fase dessa? Ele terá condição de responder por si mesmo? Ele tem condição, não é, de pensar com responsabilidade? Claro que não. Você já teve 10 anos, você já teve 12 anos.
Você sabe que numa idade desta você não consegue raciocinar seguramente e responder por si mesmo. Você precisa ser tutelado, você precisa de um você precisa de um mestre, você precisa de uma dependência, não é verdade? Mas são entregues a si mesmo. E nós vemos um exemplo disto, meu irmão, meu ouvinte, que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 23 e 24. As Escrituras nos falam que depois que Elias foi arrebatado, não é? Algumas pessoas não criam que Elias tinha sido arrebatado. Como em todos os tempos, existem os céticos, né? Aqueles que não conseguem crer naquilo que tem acontecido. E eles começaram a seguir Eliseu, que era o sucessor de Elias, e zombar dele, né? E zombar e criticar, que é o que às vezes algumas crianças fazem. E os pais não trazem repreensão, pelo contrário, às vezes ajuda a tirar sarro, como diz o ditado comum, né? Ficar caçoando das pessoas, zombando das pessoas, imitando as pessoas. E os pais, em vez de trazer uma repreensão e dizer, isso não pode ser feito, às vezes até ajuda, né? Acha engraçado, dá gargalhada. E isto às vezes tem um preço que as pessoas não esperam, né? De vez em quando você vê como aconteceu aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares, onde essas crianças às vezes se ajuntam, não é? Numa turminha, numa aglomeração, e começa a zombar de uma determinada pessoa, ridicularizá-la, e aí depois a pessoa termina, não é? Entrando num estado de depressão, como aconteceu com aquele moço, depois volta lá e atira até em quem não deve. Então nós temos que ser cautelosos com estas coisas, ensinar uma ética, não é? Para as crianças desde pequeno, que se você acha alguma pessoa, a aparência dela feia, não é? Isso não é motivo para você ridicularizá-lo, nem rir, e nem fazer espalhafatos com aquilo, não é? Aquela pessoa não tem culpa se nasceu daquele jeito. Se ele tem um defeito físico, não é culpa daquela pessoa, não é? Talvez ele tenha sido desprivilegiado e nasceu com aquele defeito físico. Então ele deveria ser entendido e compreendido, em vez de ser ridicularizado. Mas tem pais que às vezes não ensinam isto, não é? Pelo contrário, acha até bonito. E aqui nós vemos em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 23 a seguir, que as Escrituras assim diz: Então subiu, falando sobre Eliseu, subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos, quer dizer, uns garotos, né, saíram da cidade, e zombavam dele e dizia-lhe, sobe calvo, quer dizer, eles não acreditavam que Elias tinha subido e sido transladado, né, num carro de fogo. Então Eliseu testificou que viu isto acontecendo, e esses meninos começou, não é, zombando dele. Enquanto esse profeta passava, eles começaram a zombar e dizer, sobe calvo, em outras palavras, sobe também. Você acha que nós vamos crer numa história desta? Não é verdade? E às vezes, meu irmão, meu ouvinte, isso custa um preço. Não pensa que é apenas porque são crianças que não vai responder por o que estão fazendo. Vão porque estão conscientes, não é? Eles estão conscientes. Como nós explicamos, Jesus com 12 anos já estava cuidando dos negócios do Pai. Então, um menino aí com 10 anos, 8 anos, ainda mais nos dias em que estamos vivendo, a partir do momento que ele começa a ir à escola, ele já começa a tomar consciência de tudo, porque ali ele é ensinado sobre tudo. A sua inocência é tirada, ele já tem um bom discernimento entre o que é certo e o que é errado, não é? A sua concepção já começa a ser desenvolvida e ele pode ter um bom entendimento das coisas. E diziam-lhe, sobe calvo, e virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, né? Despedaçou 42 daqueles pequenos, ou seja, imagina quantos não tinha, né? Aquela massa de crianças. Agora, onde estavam os pais? Aonde estavam as mães? Como eu estava dizendo, né? Esses adolescentes, essas crianças, praticamente criança com 10 anos, 8 anos, né? Você encontra aí, às vezes, 1 hora da manhã, 0 hora, 11 horas da noite, circulando, indo para baladas, né? Com seus coleguinhas. Agora eu te pergunto, onde é que está o pai e a mãe que deixa uma criança desta idade circular rua abaixo, rua acima? Aí depois vão reclamar que se envolveu em drogas, vamos reclamar que se envolveu, não é, em coisas indevidas, depois vamos chorar, vociferar,
né? Vamos ficar histéricos em volta de um caixão e às vezes até criticando e dizendo que Deus é o culpado. Onde é que está Deus? Por que Deus permitiu isso? Cadê Deus? Se Deus existe, por que Ele permitiu isso? Mas aonde está a responsabilidade de pai? Aonde está a responsabilidade de mãe? Não é verdade? Então isso tem que ser levado em consideração. Então, como diz aqui no livro de Provérbios, não deixe o seu filho, entregue-se a si mesmo. Traga-lhe repreensão, né? Dê-lhe atenção, dê-lhe amor, dê-lhe carinho. Tenha tempo para esta criança, né? E uma coisa muito importante, meu irmão, meu ouvinte, repreenda ele, mas também estimula ele. Porque o pai e a mãe, às vezes, eu me sinto culpado disso, pensando no passado, que às vezes a gente trazia uma repreensão severa aos filhos quando eles faziam algo errado. Mas quando eles faziam alguma coisa de sucesso, dificilmente a gente tinha uma palavra de estímulo, de elogio, de autoestima para estas crianças. Não é verdade? Se ele chega em casa alegre, feliz e dizendo, né, vamos dizer, eu não sei como é que é qualificado a ordem hoje, né, das matérias escolares, se é numérico ou se é pela ordem alfabética, não é? Mas no meu tempo era por ordem numérica, por exemplo, se ele tirasse aí, a nota era de 0 a 100, não é? Se ele tirasse aí um 60, que já era azul, uma nota chamada azul, né, uma nota de aprovação. Às vezes tirávamos aí um 80, um 90 e chegava em casa eufóricos, felizes e dizia, olha mãe, tirei um 100 em tal matéria, tirei 90 em tal matéria. E às vezes a mãe só olhava, não é? E com aquele gesto costumeiro, né? Só dizia, sei, tá bom meu filho, tá bom. Agora, parece que não causava estímulo, empolgação, não é verdade? E eu também fui culpado disso e muitos que estão me ouvindo são culpados disso também, né? Mas quando faziam alguma coisa que era errônea, que era errada, aí aquela repreensão ela era forte, ela era áspera. Se você fizer mais uma vez isto, você vai se ver comigo, rapaz. Então, quer dizer, na hora da repreensão, era bastante estimulante, né? Ou melhor dizendo, bastante áspera, bastante repreensiva. Mas quando se tratava na hora de exercer o elogio, era aquele elogio apagado, sem estímulo, sem fervor. E aí a criança não recebia aquele autoestímulo que deveria receber, não é verdade? E quando na verdade a autoestima dele tinha que ser erguida. Por exemplo, se ele chegasse em casa e dissesse, pai, olha, eu tirei um 80 em ciência, tirei 100 em estudos sociais. Ô meu filho, eu não acredito que você tirou essa nota, deixa o pai ver. Aí ficasse feliz, se ele ainda é pequeno, jogasse ele para cima, o pai está orgulhoso de você, filho, mas de coração, não apenas com palavras fingidas, mas que ele percebesse que você estava feliz com ele. Então, aquilo iria o estimular, não é? A fazer o que é correto, porque saberia que a autoestima dele seria levantada, porque ele seria elogiado por aquilo. Mas às vezes o que acontece é que nós parece que vivemos só para repreensão. E aí é onde às vezes falta aquele autoestímulo, né, nas crianças, de fazer as coisas corretas e às vezes são estimulados a fazer somente mais as coisas incorretas. E também, quando formos castigar ou dar um castigo ou uma alta repreensão, primeiramente tinha que ser muito bem explicado o porquê. Não é que estaria privando ele de alguns benefícios, como nos dias de hoje, não é? Olha, pelo que você fez, você vai ficar uma semana sem internet. Você vai... Não é? Mas por que, pai? Disse, não, vamos explicar para você o porquê. Olha, você deveria ter feito isto, pai. Lembra que o pai falou para você? Lembro. Lembra que o pai te explicou isso? Lembro. Lembro. Então, para começar, meu irmão, meu ouvinte, se ele estuda, não é? E é uma criança que estuda, a internet já não é uma coisa bem recomendada, a não ser para fazer alguma matéria, não é verdade? E também, é claro, desde pequeno você tem que, em vez de estimulá-lo à internet, você deveria estar ensinando, né? Nas horas vagas ele ler a Bíblia e dar uma meditada, como ensinamos na programação, em uma de nossas programações anteriores. Desde pequeno, se você quer levá-lo a amar a Jesus Cristo, você tem que levá-lo a conhecer, como ele vai amar alguma coisa que ele não conhece, não é verdade? Então você tem que trabalhar primeiramente no seu lado psicológico, como também no seu lado intelectual, né? Ele tem que conhecer primeiro pelo intelecto, porque a mente é a porta da alma. Então primeiramente ele tem que conhecer o lado literário, né? A biografia de Jesus Cristo pela literatura, pela leitura, né, da Bíblia Sagrada. Então começa ali Mateus, Marcos, Lucas, João,
E ele vai lendo, meditando, conhecendo, sabendo quem é Jesus Cristo. E nisto, se tem uma semente de Deus naquela criança, então aquilo já começa a trabalhar desde pequeno e ele vai se sentindo estimulado com aquilo que ele vai lendo. Entendeu? Então, esta é uma parte muito fundamental que nós devemos prestar muito atenção. Como nós estamos aprendendo nessa parte de hoje, uma criança não pode ser entregue a si mesmo. Você não pode, ele não tem condição, ele não tem formação para tomar as suas próprias decisões, embora você tenha que ensiná-lo a tomar as suas próprias decisões, e quando ele tomar as suas decisões que não for corretas, de acordo com a norma, com a palavra de Deus e com a ética de vida, você tem que ser apto para o repreender e para corrigir, e se for necessário, dar-lhe algum castigo, tá bom? Deus te abençoe, meu, muito obrigado pela sua paciência em nos acompanhar em mais este programa, e prometemos voltar em outra programação, Deus assim permitir. Ficam todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir A Voz da Restauração. Contamos com sua audiência em nosso próximo programa.